Minha casa, minha vida. Seria isso mais do que um slogan de um programa de governo? Como anda a política habitacional no Brasil? Qual a relação da minha vida com a minha casa? Ou seja, seria a casa uma extensão do ser humano? Sobre essas questões e principalmente sobre o debate da política habitacional no nosso país, eu tenho hoje como convidados a professora Regina Helt, é professora da Unipar, do curso de Arquitetura, o senhor Luiz Tadeu, que é engenheiro civil de Paranavaí, e a professora Kátia Del Valle, que também é professora do curso de Arquitetura aqui da Unipar de Umuarama. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos a esse espaço que realmente tem essa função de apresentarmos pontos de vista sobre problemas atuais, e no caso, o problema da habitação. Professora Regina, como é que é a visão do Brasil, ou do brasileiro, com relação à habitação e à moradia? Existem visões diferentes do que o brasileiro tem? Existem. Bom, acho que a principal importância na discussão sobre habitação de interesse social é colocar que no âmbito urbano ela é uma infraestrutura. Assim como se fornece a água, o esgoto, a energia elétrica, a habitação também deve ser tratada da mesma forma, porque ela aborda uma questão social. Na Constituição é um direito garantido? É um direito institucional, sim. Constitucional do indivíduo, do cidadão brasileiro, o direito à moradia. E a moradia digna, né? Que deve se acrescentar isso, né? O digno, né? Nesse aspecto. E também ela é vista como um produto, né? Embora seja também um serviço social, ela é a elaboração de um produto dessa unidade, né? E que na nossa cultura essa unidade é entendida como um bem, como um bem que dá direito à propriedade da unidade, né, da sua casa, e não a sua casa entendida como o inquilinato, como uma possibilidade de locação dessa unidade, como é visto na maioria das cidades europeias, né? Os governos garantem esta moradia para habitação de baixa renda, mas sem o direito à propriedade. E que, considerando os novos processos econômicos, a globalização, que conduz a uma movimentação de fluxos migratórios, até que a população se autoajuste nesse processo, né? Essa população está em trâmite, ainda mais a que a gente chama de sobrante, que é aquela que ainda não está com a mão de obra qualificada, que ainda não tem como inserir-se com facilidade no mercado de trabalho e que ainda está em trânsito, não tem uma localização exata de moradia. Então, nesse aspecto, a propriedade não contribui muito para que se resolva o problema. Seria uma questão cultural do brasileiro, isso mesmo? Sim, é uma questão cultural, é uma herança do nosso processo de colonização, né? E a própria legislação, né? O histórico dessa legislação leva a esse entendimento, né? Luiz, falando em questão cultural, e a cultura envolve história. Como é que seria um pouco o resgate histórico da questão da habitação no Brasil? Como é que você poderia apresentar isso para a gente? A habitação no Brasil é um processo recente, se você analisar, né, no período, foi a partir de 64 que foi criado o sistema financeiro habitacional, né? Então é um processo recente. E depois foi criado também o Banco Nacional de Habitação, que seria um órgão assim, responsável por captação de recursos, para se viabilizar essas construções, né? E ao longo desse período, o que a gente tem notado são várias experiências que algumas deram certo e algumas não deram certo. E nós não chegamos ainda num projeto a contento da necessidade e também na questão financeira, de pagamento de prestações, enfim, o governo não atingiu ainda assim, a melhor possibilidade de fazer habitação popular para atender a grande demanda. Então, se você tem uma ideia, 85% da população brasileira hoje, ela se enquadra de 0 a 5 salários. E a demanda é muito grande nessa área, né? Então, o Brasil ainda está passando por um processo assim, de conhecimento, de experiências que está tendo e se adaptando ao processo. Mas tem se avançado muito, principalmente na questão que, quando se iniciou o processo, era um sistema hipotecário. O que quer dizer isso? Que a residência, quando era contraído o empréstimo, já ficava essa residência como garantia já em nome do mutuário. E isso ocorria a inadimplência e o governo não podia recuperar esse bem
né? E era um processo longo, demorado, e isso era difícil. E hoje, a partir de 97, se mudou isso para o sistema fiduciário, que seria esse sistema que a professora citou, que seria assim, um arrendamento, né? Ele passaria a ser proprietário da unidade somente quando ele encerrar, quitasse a dívida quitar a dívida. Então isso já melhorou um pouquinho, né? Então, se o mutuário deixar de pagar 3, 4 prestações, ele vai ser convidado a fazer uma negociação, caso não seja, ele vai ser despejado. Então, a lei permite despejo nessa situação? O sistema fiduciário permite o despejo. Então ele é um arrendatário, ele é um inquilino desse imóvel. Se ele não quitar com as obrigações, o governo pode, o órgão financiador pode restituir esse imóvel. Sim. Então são processos, André, que está sim em andamento, mas dentro do contexto social, econômico do país, falta muito ainda, nós acreditamos que com muita boa vontade, ainda falta muito para se atingir assim, um estágio perfeito para atender toda essa demanda. Kátia, o Luiz disse que houve um certo avanço nas políticas habitacionais no Brasil. Como é que você analisa, no momento atual, qual que é a tua visão, a tua fotografia da questão da política de habitação no nosso país? A gente vê, sim, essa evolução desde da Constituição, né, de 88, que, como a professora Regina falou, então no artigo 6º, inseriu a habitação, né, a moradia como um direito social. E depois disso nós tivemos várias resoluções, foi dado um andamento com a criação do Ministério das Cidades, o Concidades, as conferências das cidades, até que em 2005, né, foi feita a Lei 11.124, que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, regulamentou essa parte da Constituição, né, esse direito, porque a moradia, né, a moradia como um direito social, ela é responsabilidade do governo federal, então precisava dessa regulamentação. E isso foi regulamentado nessa lei, que também previu a necessidade dos municípios elaborarem os seus planos locais de habitação de interesse social. Então, os municípios, para terem acesso aos recursos do governo federal, esses recursos para moradia, têm que elaborar esse plano, tiveram que fazer uma adesão a esse sistema, a criar o fundo. Então, isso vai ficando mais amarrado. Isso a partir de 2005? A partir de 2005. E, na verdade, os municípios têm até esse ano, 2011, para terminar os seus planos. O Moarama está terminando? Como é que está a situação? O Moarama tem o plano em andamento. Em andamento? Vai terminar, sim, vai terminar a tempo. Nós já tivemos em Moarama as oficinas, que são feitas nos setores, lá nos bairros mesmo, onde existem as necessidades habitacionais. Então foram feitas 4 oficinas, com a participação da população mesmo. Dia 27 desse mês, de junho, vamos ter o seminário. Aí, o seminário vai ser num local central, provavelmente no Centro Cultural, e aí para todas as entidades, para a sociedade civil, né, organizada, aí, as lideranças dos bairros, dos movimentos sociais e tudo. E depois desse seminário, então, termina-se com uma conferência. Ok, está em andamento mesmo, né? Que bom. Está em andamento mesmo. Eu chamo o nosso primeiro intervalo, é muito rápido, é breve, não sai daí, voltamos já já.